Olá, amigos e irmãos do canal Vivendo a Luz do Evangelho. Eu sou Néia Ramos e hoje eu venho ensinar vocês como rezar o Rosário de São Miguel. Lembrando que se você está gostando dos vídeos que eu estou postando aqui no canal, não deixe de se inscrever, compartilhar e assinalar os sininhos das notificações para que mais vídeos possam chegar até você. E hoje eu vou falar sobre esse arcanjo, esse anjo, que é um arcanjo poderoso para travar batalhas espirituais. É aquele que vem para nos ajudar nessa luta para o bem, nessa luta do bem que a humanidade trava. E essas batalhas espirituais internas, essas batalhas espirituais de dentro de nós. Primeiramente, eu já fiz um vídeo falando sobre São Miguel Arcanjo, então é importante que vocês assistam esse vídeo para ter uma compreensão melhor sobre o tema. Então, primeiramente, vamos falar da aparição do São Miguel aqui no Brasil. Lembrando que as aparições, elas são místicas. Então, não é um evento para todos terem acesso. Só as pessoas que Deus dá essa oportunidade de ter essa visão. Tem pessoas que têm dons místicos. Aqui no Brasil, a gente tem um rapaz que ele vem relatando muito sobre essas visões místicas com o anjo. O nome dele é Pedro Siqueira. Depois, se vocês quiserem olhar e procurar no YouTube, ele fala sobre o relato dos anjos, das visões que tem quando se estão rezando o terço, quando se estão rezando e clamando. Então, muita coisa acontece no mundo espiritual, mas infelizmente nem todos podem ver, mesmo porque nem todos suportariam ver essas coisas, essas batalhas espirituais. Então, Deus, ele dá o dom de acordo com o preparo que a pessoa tem, com o preparo emocional que a pessoa tem para lidar com aquilo, de acordo com a estrutura da pessoa. Mas a qualquer momento, qualquer um de nós podemos desenvolver isso de acordo com a intimidade que nós tivermos com Deus. E essa intimidade é progressiva, é gradativa. Então, a qualquer momento, qualquer pessoa pode ter esse tipo de dom, de ter essas visões espirituais. Vai depender da sensibilidade, mas também vai depender da intimidade a qual buscarmos com o nosso Pai. Primeiramente, essa visão relata assim: de acordo com relatos, São Miguel Arcanjo apareceu na cidade de São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo, em 1932, anunciando o fim da Revolução Constitucionalista. O que aconteceu? Durante a Revolução Constitucionalista, houve muita destruição e mortes na região. Os exércitos se posicionaram na cidade e montaram uma trincheira. Os exércitos estavam prontos para a batalha, quando um clarão apareceu no céu e um homem avisou que a guerra iria terminar. No dia 29 de 1932, foi assinado um armistício, encerrando o conflito. Quando o exército voltou para a cidade, o capitão, ao entrar na igreja, olhou para a imagem de São Miguel Arcanjo e disse: "Foi este homem que avisou o fim da guerra." O poderoso terço de São Miguel Arcanjo. Este terço é rezado para pedir a proteção pessoal e para a nossa família.
São Miguel, arcanjo, é protetor contra as ciladas do maligno. Foi ele que liderou o exército dos anjos que expulsaram Satanás e os anjos decaídos, depois que estes se rebelaram contra Deus. Seu nome significa quem como Deus, um nome em forma de pergunta que na verdade é uma afirmação. Ninguém é como Deus, em poder, força, amor, bondade e glória. O terço de São Miguel Arcanjo nos ajuda numa espiritualidade que remete ao mundo celestial. Ajuda-nos em oração, na fé, na esperança e na proteção contra o mal. O terço de São Miguel nasceu em uma aparição do próprio anjo a uma serva de Deus chamada Antônia de Astonoac, em Portugal. Logo a devoção se espalhou entre o povo e chegou a outros países. Por causa de sua profundidade e coerência com a fé católica, foi aprovada por vários bispos depois do Papa Pio IX. Este Papa, inclusive, cedeu várias indulgências aos que rezaram o terço com devoção no dia 8 de agosto de 1851. Promessas de São Miguel Arcanjo a todo que rezar diariamente o seu terço. Ao aparecer a serva de Deus, São Miguel explicou que seria importante rezar o terço fazendo 9 saudações aos 9 coros dos anjos. Essas saudações consistem no seguinte: recitar um Pai Nosso e 3 Ave Marias em honra a cada um desses coros angelicais. Em retribuição a todo aquele que prestasse esse culto, São Miguel Arcanjo prometeu que haveria um cortejo de 9 anjos durante toda a vida. Toda vez que o devoto se aproximasse da Santa Eucaristia, além disso, após a morte, o devoto alcançaria a libertação do purgatório para si e seus familiares. Uma das palavras de São Miguel sobre o terço é esta: este terço será para vós uma arma poderosa, porque desde o momento em que pronunciais, vós podereis estar certos da presença celeste ao vosso lado e para quem vos rezais. Para rezar, é ideal o terço de São Miguel, que é diferente. Ele é composto de 9 mistérios, entre cada conta 3 pequenas, como se fossem as Ave-Marias do terço comum. Assim, se faz 9 saudações aos 9 coros dos anjos. Então, esse terço diferenciado é este daqui. O meu, ele não tem contas maiores e contas menores, como está falando ali. Eles são o mesmo tamanho de contas. Então, aqui, a gente começa aqui. Porque esses aqui ficam para o final. Essas 4 últimas contas, elas ficam para o final. E vamos seguindo um roteiro. Primeiramente, nós falamos assim: vinde, ó Deus, em meu auxílio, apressai-vos, Senhor, e socorrei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E depois iniciamos com a primeira saudação. A primeira saudação aqui. Aí nós iniciamos com o Pai Nosso. Depois 3 Ave Marias e 1 Glória ao Pai. E depois assim sucessivamente. Nós fazemos o Glória ao Pai. Essa mesma que a gente fez o Glória ao Pai, a gente inicia o Pai Nosso. E depois vamos para 3 Ave Marias. E cada um dessas saudações a gente vai ler um pequeno trecho. A primeira saudação a gente lê pedindo a intercessão de São Miguel, destinada ao coro dos serafins. E aí nós recitamos. Vou dar um exemplo.
Primeira saudação. Damos o primeiro coro dos anjos, pedimos a intercessão de São Miguel e o coro celeste dos serafins, para que o Senhor nos torne dignos de sermos abrasados de uma perfeita caridade. Amém. E aí nós começamos o primeiro Pai Nosso aqui. Aí depois nós vamos para as 3 Ave Marias. Finalizamos com glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E nessa mesma que finalizamos, nós vamos para a segunda. Na segunda, nós saudamos o coro dos anjos, pedimos a intercessão de São Miguel e dos querubins. Aí seguimos com 3 Ave Marias, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, depois, e iniciamos com o Pai Nosso novamente. E seguimos o rosário até a 9ª saudação. A primeira é os serafins, como eu já falei, a segunda os querubins, a terceira os tronos, depois as dominações, o quarto, o quinto, ele é as potestades, o sexto são as virtudes, o sétimo, os principados, o oitavo, ele é os arcanjos e o 9º é os anjos. Então, nós fazemos essas 9 saudações, uma pequena leitura e iniciamos. Iniciamos com Pai Nosso, depois prossegue com 3 Ave Marias e depois glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nessa glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo também, se a pessoa quiser colocar algumas jaculatórias adicionais, pode sim também. E seguir depois com o início do Pai Nosso para a próxima. Terminando as 9 saudações, nós terminamos com o Pai Nosso, né? Vamos terminando com o Pai Nosso aqui. Aí é para São Miguel, São Rafael, São Gabriel e o nosso anjo da guarda. Aí a gente conclui o ciclo e depois de concluído o ciclo, nós fazemos uma oração dedicada a São Miguel. E depois nós fazemos uma oração dedicada a Deus Pai Todo-Poderoso. A primeira oração é: glorioso São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor de espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtudes são eminentíssimas, recorremos a vós com confiança e fazei, pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais a fidelidade em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das promessas. Amém. Aí nós temos uma oração que finaliza. Nós temos: Deus Pai Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para príncipe de vossa igreja o glorioso São Miguel. Tornai-nos dignos, vós-lo pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora de nossa morte nenhum deles possa nos inquietar, mas nos seja dado sermos introduzidos por ele na presença de vossa poderosa augusta majestade pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui, irmãos, nós temos que São Miguel, arcanjo, ele é responsável pela igreja no Brasil e no mundo. Ele é o arcanjo mais próximo da humanidade. Ele é esse guerreiro que batalha conosco. E ele existe no céu uma hierarquia. E no céu, depois de Cristo, é São Miguel que responde pela igreja, por essa igreja terrena. É ele que batalha, é ele que lidera a batalha do bem contra o mal. Assim como ele expulsou coisa ruim do céu, defendeu o trono de Deus no céu, ele está aqui na terra
também próximo da humanidade, para fazer que no final de tudo, a igreja persevere. Por mais de 2000 anos, a igreja vem perseverando. Então, isso não seria possível somente pela força do homem, somente pela força humana, mas sim porque existe uma força espiritual por trás de tudo isso. Por isso que nós falamos nessa oração aqui. Fiel guardião das almas, vencedor de espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtudes são eminentíssimas, dignai-vos de todos os males, nós recorremos à vossa confiança. Então é isso que nós temos que ter em mente, que Ele é o nosso guardião, que Ele está para a humanidade, Ele está para conduzir a humanidade até o Deus Pai, que é todo poderoso. E lembrando que se você de repente não tiver o terço de São Miguel, você pode fazer com essas contas aqui, olha. Mas aí cada uma que você fizer, você volta nessas contas aqui. Porque o terço é maior, né? Tem mais contas. Então, para não se perder, utilize essas que dá aqui o Pai Nosso, as 3 Ave Marias e o Glória ao Pai. E no final ela dá os 4, os Pai Nossos aqui, os 4 Pai Nossos. Dá aqui, porque tem as 4 contas, fica mais fácil. Só que só não pode se perder, tem que lembrar o mistério que tá. Esse daqui é mais fácil, porque a gente vai prosseguindo e vai sabendo exatamente em que mistério que a gente tá. Aqui a gente tem que gravar na cabeça. Se a gente utilizar esse, tem que gravar na cabeça em que mistério está. Então, é essa informação que eu queria passar para vocês. Façam, vivam essa experiência. Ah, mas eu não acredito que isso possa acontecer. Então, para quem não acredita, o ideal é fazer a experiência. Porque através da experiência, a gente pode falar se realmente há mudanças ou não. Existe um testemunho muito bonito de uma atriz, a Miriam Rios, que ela fez a experiência deste terço e ela recebeu muitas graças. E realmente minha vida também tem mudado muito fazendo a experiência desse terço. E a gente acostuma desse rosário. E a gente acostuma, passa a ser hábito na vida. Passa a ser hábito porque é uma dedicação de aproximadamente uma meia hora. Então, quantas vezes a gente passa e desperdiça o nosso tempo com coisas tão inúteis vendo na internet? Então, meia hora que a gente tira à noite antes de dormir, nós estamos tendo um crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual faz com que nós aproximemos de Deus, de Jesus, da Santíssima Trindade e também dos anjos, dos arcanjos e também da Nossa Senhora, da nossa Mãe espiritual, de Nossa Senhora, a Virgem e Santa Maria. Eu termino por aqui e eu peço a gentileza que vocês curtam, comentem e compartilhem o conteúdo para que o nosso canal possa entregar mais vídeos como esse para vocês, mais vídeos de crescimento espiritual a todos os nossos irmãos. Muito obrigada e Deus abençoe a todos.